Bom, estamos de volta aqui porque eu fiz a bobagem de dar um ESC para corrigir o que a gente tinha aqui atrás, ó, tinha aqui no slide atrás, e isso trava a minha gravação pelo sistema do Windows. Então eu ainda tenho muito que aprender a fazer essas gravações e usar outros recursos de gravação. Ainda vou fazer um curso com o meu filho mais velho, que é especialista em vídeo. Ele é especialista em vídeo. O meu filho mais velho, ele trabalha com animação. E ele me ajuda a colocar as coisas no YouTube, me ajuda em algumas coisas, mas eu tenho usado aqui um sistema precário para fazer gravação, mas eu ainda vou melhorar conforme o tempo for passando. Então, mistura de duas substâncias diferentes. Tem aqui oxigênio e nitrogênio. Se eu tirar a membrana, tá? Eu não consigo voltar, né? Depois, se eu quiser separar o oxigênio do nitrogênio, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? A mistura de duas substâncias, eu não tenho trabalho aqui para o lado de fora, né? E eu não tenho mudança, eu vou precisar fazer um trabalho para separar esses dois aqui. A mistura de duas substâncias torna o processo irreversível. Quer dizer, eu colocar de um lado e do outro, eu preciso fazer alguma coisa para voltar como era antes. Processo de combustão, como a gente disse aqui eu tenho um esquema de processo de combustão em uma câmara, e aqui eu não coloquei a carga, porque você vai fazer isso, você vai querer assar alguma coisa aqui, ou transferir calor para uma placa, ou então fundir um material, quer dizer, transferindo calor para o material, tá? Ou você quer fazer uma reação química e acelerar ela, se você tiver um reator aqui. Então, o processo de combustão em si, aqui a reação de CH4 com ar, né? E a equação está escrita aqui embaixo. Aqui é 1 mol de CH4 e aqui é 2 mols de oxigênio, e o ar carrega, né? O ar carrega o nitrogênio, e aí esse alfa aqui é o excesso de ar que eu tenho que dar para que a combustão seja completa. E aqui tem o balanço, né? O balanço de massa que vem da reação química, tá? Em suma, ele é irreversível. Eu não posso pegar isso aqui e transformar nisso aqui. A não ser que seja feito um grande desenvolvimento, né? Eu vou falar trabalho, né? Mas no sentido que o nosso trabalho aqui na termodinâmica. Mas vai demandar muito trabalho, né? Se eu ir ao contrário aqui, tá? Processo irreversível. Processo irreversível. Processos internamente e externamente reversíveis. É importante, então, imagina essas duas figuras aqui, é importante distinguir entre reversibilidade externa e externa, interna e externa. A figura mostra dois sistemas idênticos para os quais se transfere calor. Um eu vou com uma temperatura infinitesimalmente maior do que T, e a outra eu vou com uma temperatura não infinitesimalmente maior, é um delta, né? Admitindo que cada sistema seja constituído por uma substância pura, a temperatura se mantém constante durante o processo de transferência de calor. Num deles, o calor é transferido de um reservatório a temperatura T mais dt, e no outro, o reservatório está na temperatura T mais ΔT.
que é muito maior que a do sistema. O primeiro é um processo reversível de transferência de calor e o segundo é um processo irreversível de transferência de calor. Entretanto, quando se considera somente o sistema, ele passa exatamente pelos mesmos estados nos dois processos. Assim, podemos dizer que o processo é internamente reversível no segundo caso, porém ele é externamente reversível porque a irreversibilidade ocorre fora do sistema. Então, são conceitos que não vou perguntar numa prova, né, o que é um sistema, um processo internamente, externamente reversível, mas está aqui para vocês. Observações. Processos ideais são reversíveis. São processos com variações infinitesimais. E processos reais têm reversibilidades. Então, são processos com variações finitas. Quanto mais rápida e maior a variação, vírgula, né? Maior é a irreversibilidade. Vírgula aqui, que dessa vez não vou dar um ESC aqui para parar a minha gravação. Vocês não estão vendo aqui, mas aqui tem um retângulozinho que dá o tempo da minha gravação. Tá? Ciclo de Carnot, máquina térmica totalmente reversível. Se o rendimento térmico de todo motor é inferior a 100%, qual é o ciclo de maior rendimento que podemos ter? Vamos responder a essa questão para um motor térmico que recebe calor de um reservatório térmico a alta temperatura e rejeita calor para uma baixa temperatura. O ciclo de Carnot é composto de dois processos isotérmicos reversíveis e dois processos adiabáticos reversíveis. É o ciclo de maior rendimento que se pode ter entre dois reservatórios térmicos. Tá? Então aqui nós vamos, aqui eu tenho um sistema de geração de vapor, né? Uma turbina, e aqui eu tenho o contrário, né? Que é o sistema de refrigeração. Tá? Aqui eu estou ao contrário, né? No caso aqui a minha bomba ela é substituída pelo orifício, né? O isoentálpico. Mas vamos lá. Arranjos. Existem vários arranjos possíveis para as máquinas. Por exemplo, pode-se imaginar um ciclo de Carnot que ocorra totalmente no interior de um cilindro utilizando gás como substância de trabalho. Então tem o pistão que vai e volta, onde eu tenho aqui esses pezinhos de peso, né? Essas massas de massa infinitesimal. Os pesos de peso infinitesimal. Então, eu vou tirando e vou fazendo todo o ciclo, né, de um motor de combustão. Se cada processo é reversível, o ciclo de Carnot é também reversível. E se o ciclo for invertido, o motor térmico se transforma em refrigerador. Como mostrado aqui, né, nesse outro aqui. Um ponto importante que deve ser observado é que o ciclo de Carnot, independentemente da substância de trabalho, tem sempre os mesmos 4 processos básicos. São eles, o ciclo de Carnot. Né? Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido para ou do reservatório a alta temperatura. Está aqui, ó, tá? A alta temperatura está aqui. Um processo adiabático reversível, no qual a temperatura do fluido de trabalho diminui desde a do reservatório a alta temperatura até do outro reservatório. Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido
para ou do reservatório a baixa temperatura, e um processo adiabático reversível no qual a temperatura do fluido de trabalho aumenta desde a do reservatório de baixa temperatura até a do outro reservatório. Teoremas em relação ao ciclo de Carnot. É impossível uma máquina térmica real irreversível ter um rendimento maior que uma máquina térmica reversível operando nas mesmas condições. O rendimento térmico é o trabalho sobre QH. Se o rendimento irreversível for maior que o rendimento reversível, então aqui eu tenho um motor reversível e aqui reversível e um motor irreversível, tá? Então QH menos QL', tá aqui, ó, que é o do motor irreversível sobre QH, é maior que QH menos QL sobre QH. Então eu faço esse arranjo aqui, né? Então o QL' é menor que o QL. Eu tenho então uma diferença de trabalho, né? Porque aqui QH menos QL' é que sobra desse motor reversível, isso aqui vem para cá, né? Então o W' é QH menos QL, que é maior que o W. Para uma fronteira envolvendo as duas máquinas, temos uma violação da segunda lei da termodinâmica, um sistema que, segundo um ciclo, que se comunica com um único reservatório e produz uma determinada quantidade de trabalho. Porque aqui o trabalho é zero, né? O calor é zero aqui, né? Tem aqui, tá? A diferença aqui é QL menos QL'. Eu tenho a quantidade de trabalho, isso aqui então viola, tá, uma das condições, né, um dos enunciados da segunda lei. Todos os motores que operam segundo o ciclo de Carnot e entre dois reservatórios apresentam o mesmo rendimento térmico. A demonstração é similar à esboçada anteriormente e envolve a hipótese de que existe um ciclo de Carnot que é mais eficiente que outro ciclo de Carnot operando entre os reservatórios térmicos. E aí, o rendimento térmico de uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot é função apenas das temperaturas das fontes de calor, uma vez que eu tenho todos os motores apresentam o mesmo rendimento térmico, então vai depender só da temperatura. Isso aqui é importante, né, que vai nos levar à definição de temperatura absoluta. Kelvin usou isso, né? Vamos ver aqui. Escala termodinâmica de temperatura, tá? Essa escala adota o ciclo de Carnot para sua definição, pois este ciclo é independente da substância de trabalho, ou seja, depende somente das temperaturas dos reservatórios térmicos, fato que determina a base para a escala absoluta de temperatura. Aqui. Base para a escala absoluta de temperatura. Então, eu tenho aqui as máquinas A, B e C, e aí eu tenho rendimento térmico, é 1 menos QL sobre QH, que é uma função de TL e TH, como a gente viu aqui, né? Que vem daqui, tá? Aí eu tenho Q1 sobre Q2 é função de T1 e T2, tá aqui. T1 que é maior que T2, maior que T3. Q2 sobre Q3 é função de T2 e T3. Aqui, ó, T2 e T3 no B. Q1 sobre Q3 é função de T1 e T3. Aí, então, olha, Q1 sobre Q3 é Q1 sobre Q2, Q2 sobre Q3. E aí é uma função de T1 e T3, que é uma função de T1, T2 vezes uma função de T2, T3.
Portanto, olha, a função de T1, T2 é uma função de T1 sobre uma função de T2. Porque isso aqui não vai ser função, e a função de T2, T3 é uma função de T2 e T3. Por quê? Porque isso aqui não tem T2, tá vendo? Ó? Essa funçãozinha aqui, ó. Essa função aqui não tem T2. Não tem T2. Então, o que vai acontecer? Q1 sobre Q3 é uma função de T1 sobre T3. Porque vem desses dois aqui, ó. Então, QH sobre QL é uma função de TH, função de TL. Olha só que legal isso aqui. E aí o Kelvin escolheu uma relação linear. Kelvin escolheu a seguinte relação para a escala termodinâmica de temperatura. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Borracha, vamos ver se apaga inteira isso aqui. Apagou. Vamos ver se volta aqui. Vou marcar um texto. Aqui, ó. E aí aqui a gente escreve, né? Linear. Vem do Kelvin esse negócio, né? Linear. Ou seja, t elevado a 1. Isso aqui eu posso chamar de linear, né? QH, tá? Linear. Então, isso aqui vem da definição do Kelvin, né? Se é que eu posso chamar, tá? E aí, olha, o máximo rendimento de uma máquina térmica é qual? Se for um motor, é o rendimento de Carnot, que era o trabalho do QH. Aí isso aqui vem do que a gente tinha visto antes, isso aqui vem do Carnot. Bomba de calor, eu dou o trabalho e quero QH. É o beta, né? Beta linha, que ele tem aqui. Ele está atrás. Espera aí. Meu beta linha. Eu pus a mão na tela. Embora minha mão não tenha aparecido para vocês, ela apareceu para mim. Pus a mão na tela, por isso que pulou o slide, tá? E aí, isso aqui é para o Carnot. E para o ciclo de refrigeração, eu quero que L, eu dou o W, trabalho. Então, vocês veem que como é que a gente fica, né? Se você tiver uma máquina térmica e você estabeleceu o TL e o TH, e você estabelece o QL e o QH, se você calcular o seu rendimento e ele der maior que o de Carnot, é impossível. Se ele der igual ao de Carnot, isso aqui igual, né? Aqui, ó. Ele é reversível. E se ele der menor, ele é irreversível. Nós vamos ver um exemplo, alguns exemplos agora. Tá? Aqui, ó, motor térmico. Eu tenho QH 35 kW, trabalho 20 HP. Qual o rendimento? Qual QL? Então, aqui eu tenho a transformação de HP para kW, transformação de unidades. Aí eu tenho 0,43, o meu eta é o 0,43, e o QL é QH menos o trabalho, que é 35 menos 14,91, que é esse aqui, né? Dá 20,1. Direto esse aqui, podia dar na prova, né, para vocês. Mas aí, como é muito fácil, a gente pega e não dá. Né? Outro. Ciclo de refrigeração. O QL
1,5 e o trabalho é 1 kJ, o QH é QL mais o trabalho é 2,5, já está aqui, né? QH mais W é QH igual a W mais QL, dá 2,5, 1,5 está aqui, e o beta é o que é? O que eu quero, ciclo de refrigeração, que é o QL sobre o W. Então, o coeficiente de performance 1,5. Tá? Calcule a eficiência térmica da termoelétrica a vapor do exemplo 6.9. Lê o exemplo para obter os dados do presente exercício. Eu nem vou trocar de arquivo aqui, porque senão a minha gravação para. Mas vamos lá. A minha eficiência térmica, o trabalho líquido sobre o QH. O trabalho líquido a gente tinha lá, que era o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba. Tá? Menos 636,7. O QH está aqui, né? Era o Q51 que a gente tinha lá. Eu acho que os números estão lá. É 2.831 kJ por quilograma. E aqui a gente está em termos de unidade de massa, por unidade de massa. Então eu tenho aqui que o rendimento térmico é 0,225. Nota. Não podemos escrever trabalho líquido e QH menos QL porque há uma transferência de calor extra como perda na linha, que é 1,2. Quer dizer, essa perda tem que ser contabilizada, né, como perda de calor. Na realidade, esse mais esse menos esse daria esse. Né? Então, mas lá eu não me lembro, vocês têm que olhar lá se tem uma perda de calor na linha ou não. Aqui eu acho que não está considerado. Né? Então, é o trabalho líquido sobre o QH. Calcule o coeficiente de performance do ciclo refrigerador com R134A do exemplo 6.10. Lê o exemplo para obter os dados do presente exercício. Então, QL sobre W é o que eu quero sobre o que eu forneço. Da 1554, QL que eu acho que eu tinha lá no exemplo, sobre o W é 5 kW, então o beta é 2,91. Mesma coisa do anterior, né? Tem uma perda aqui na turbina, no compressor, desculpa. Não podemos escrever W igual a QH menos QL, porque existe uma pequena transferência de calor no compressor, que tem que ser contabilizada. Tá? Em sistemas reais, a gente tem que contabilizar isso, as perdas também. Também dos exercícios 603, 604 e 605 que nós fizemos no capítulo anterior. Então aqui o rendimento térmico é o trabalho líquido sobre QH. O QH é QE mais QS, quer dizer, gerador de vapor mais o economizador. O economizador vem antes do gerador de vapor, ele aumenta a temperatura do líquido que vai entrar lá. Então, daqui 80,815 e o trabalho líquido 24,5 megawatts. Então, dá este sobre este. Esse sobre esse, né? Dá 30,31%. Mais um. Tá? É uma bomba de calor para condicionar uma sala. Então, o beta é o calor que vai para a sala sob o trabalho do compressor. Esses valores estavam no exercício 608, 2,33. Então, sempre o coeficiente é o que eu quero sobre o que eu forneço. Aí, ó,
uma máquina térmica, aqui já vamos usar um pouco de raciocínio, né? Não é conta simples. Uma máquina térmica recebe 325 kJ de um reservatório de energia a 1000 Kelvin. Ela rejeita 125 kJ, então kilojoule, né? Não sei se eu falei quilowatt, kilojoule, tá? E rejeita 125 kJ para um reservatório a 400 Kelvin. E o ciclo produz 200 kJ de trabalho, quer dizer, 325 menos 125 dá 200. O ciclo é irreversível, reversível, reversível e reversível é impossível. Então, a primeira lei, a gente achou aqui o 120, o 200, porque foi dado 325, 125. A segunda lei, o rendimento é 0,615, que é QH menos QL sobre QH, 0,615, calculado em termos dos valores atribuídos ao calor aqui transferido, né? Então, tá aqui. Aí o rendimento de Carnot vai com a temperatura. E aí o que eu tenho? Eu tenho o rendimento de Carnot menor que o rendimento calculado pelo Q. Então ele é impossível. Tá? Ele é impossível. Então o rendimento de Carnot, se ele for, como eu falei antes, né? Se ele for se o rendimento da máquina térmica for maior que o rendimento de Carnot, impossível. Se for igual, é reversível. E se for menor, é irreversível. Então tá aqui, ó. Aqui é igual. Aqui é o rendimento real da máquina maior, é impossível. E se for menor, é irreversível. Vou fazer o menor aqui certinho, né? Tá? Em uma planta de produção de vapor, 1 megawatt é adicionado à caldeira. Tá aqui, 1 megawatt adicionado à caldeira. 0,58 megawatts é transferido no condensador. E a potência da bomba é 0,02 megawatts. Calcule a eficiência térmica da planta. Se tudo puder ser revertido, calcule o coeficiente de performance como refrigerador. Então aqui ele quer o rendimento térmico, invertendo-se o processo, ele quer o beta. Então primeiro, trabalho líquido sobre QH. Eu tenho aqui o QH é 1 megawatt. 0,02 vai para a bomba e 0,58 vai para o QL. Está aqui, ó. Tá? Então eu tenho QH 0,44. O rendimento térmico, então, é o trabalho líquido, que é o 440 kW aqui, né? Porque eu coloquei 0,02 em termos de quilowatts, que deu 20. Então, aqui dá 0,42. Tá? E se fosse um ciclo de refrigeração, bastaria dividir o QL sobre o trabalho líquido. Dá 1,38. Se eu puder inverter o ciclo. Propõe-se aquecer uma residência durante o inverno, usando uma bomba de calor. A temperatura da residência deve ser sempre mantida igual a 20 graus Celsius. Estima-se quando a temperatura do meio externo cai a menos 10 graus Celsius, a taxa de transferência de calor da residência para o ambiente é igual a 25 kW. Quer dizer, eu tenho que colocar na residência o mesmo que ela está perdendo.
Qual a mínima potência elétrica necessária para acionar essa bomba de calor? A mínima é dada pelo ciclo de Carnot, pela eficiência de Carnot, pelo COP de Carnot. Então, aqui o que eu faço? QH é o Q de perdas, que está estimado em 25 kW. Tá? Então, o que eu tenho que fornecer para ela é o que ela vai perder. Tá? Então, aqui, estima-se que quando a temperatura do mês caia a menos 10, tá? Eu perco isso aí. Então, o beta' é o Q.H sobre o trabalho da bomba de calor. Heat pump, né? HP aqui, heat pump. Vai ser TH menos TL, porque é mínima. Se é mínima, é de Carnot, tá? Mínima potência elétrica é Carnot, tá? Tá aqui, né? Então vai ser 293, que é o 20. Aqui embaixo, como é a diferença, eu não preciso colocar em Kelvin, né? Dá 293 sobre 30 é 9773. Então, a minha bomba vai ter que ter uma potência de 256 kW, que é o 25 que eu vou perder, que eu tenho que ganhar, porque eu vou perder, a casa vai perder isso, 256. Tá? Já teve um ano que eu dei essa questão exata, com o mesmo desenho numa prova. Tá? Mesmo desenho numa prova. Aqui está escrito, né? Eu pulei, né? Potência elétrica mínima ocorre para o ciclo de Carnot. Tá? Eu fiz essa seta aqui, mas está aí, né? Irrelevante. Quer dizer, não é irrelevante, ele se repete, né? Isso aqui propõe-se construir uma central termoelétrica com potência de 1000 megawatts e utilizando vapor d'água como fluido de trabalho. Os condensadores devem ser resfriados com a água de um rio. A temperatura máxima do vapor será 550 graus Celsius e a pressão dos condensadores será de 10 kPa. Como consultor de engenharia, você é solicitado a estimar o aumento da temperatura da água no rio. O que vai acontecer entre a montante e a jusante da usina? Qual é a sua estimativa, né? Você vai usar o raciocínio de Carnot, né? Eu queria só fazer um comentário aqui. O nosso grupo do nosso departamento da FEG, no início dos anos 2000, trabalhou em uma consultoria para a instalação de uma planta termoelétrica na cidade de Americana. E isso é muito pertinente, né? Porque ia usar água do rio Piracicaba. Quem conhece a região lá sabe que as cidades de Americana e Piracicaba são... Desculpa, de Americana e Limeira, né? São separadas pelo rio Piracicaba. Mais atrás de quem está na rodovia, nas rodovias tanto em Anhanguera como a outra, Bandeirantes, rodovia dos Bandeirantes, acho que é isso, estou ficando velho, não me lembro, fica então a cidade de Piracicaba. Você tem Americana, Santa Bárbara e Piracicaba. E aí é muito pertinente esse tipo de cálculo, né? A planta era mais ou menos dessa potência aqui, né? 900 megawatts. Era uma planta que ia substituir uma planta de 30 megawatts a óleo combustível, que existia na época na cidade de Americana. E essa aqui, a planta nova, ela não foi
ela não conseguiu ser implantada porque houve problema justamente, né, com esses condensadores, né? Tá? Houve muita briga por causa de poluição do ar, mas em suma, uma planta de 900 megawatts a gás natural, que era que ia ser instalada lá com ciclo combinado, turbina a vapor e turbina a gás, é menos poluente do que uma planta de 30 megawatts, tá? A óleo combustível e ciclo só a vapor. Mas vamos lá. Isso aqui, então você estima o rio com 60 metros de largura, 8 metros de profundidade. A água sai daqui e passa aqui para dentro, uma certa quantidade de água, né? Qual a sua estimativa? Porque aí você tem a água que sai aqui, vai voltar quente e vai aumentar a temperatura do rio, né? Então a temperatura máxima do vapor é 550 graus e a pressão dos condensadores de 10 kPa. Vamos ver então. Vou usar o rendimento de Carnot para fazer estimativa, tá? Como consultor de engenharia, você vai fazer estimativas, estimar, né, o aumento de temperatura. Então vamos usar alguma coisa que a gente pode calcular em termos de temperatura, né? Então aqui a temperatura TH é 550 graus, 823 graus Celsius, 823,16 Kelvin, tá? A pressão de saturação, vamos supor que ele vai voltar, né, saturado, tá? Aqui vai voltar saturado, né? Aqui vai ficar 45,81. Isso aqui vem da nossa tabela, né? 319 Kelvin. O rendimento de Carnot, então vai ser 319, 1 menos 300, 1 menos TL sobre TH, tá aqui, ó, TL sobre TH, 0,6125. Então o meu QH é 1633 megawatts. O QL, então, é QH menos o Q.L igual a Q.H menos o W.H é 633 megawatts. Isso aí vai para o rio. Tá? 633 megawatts. Então aí você vai ter M ponto é ρVA, o ρ da água é 1000 kg por metro cúbico. A velocidade a gente tem aqui atrás, ó, 10 metros por minuto, eu não falei, a vazão é dada pela velocidade vezes a área, né? Então tá aqui, ó, a vazão volumétrica, né? Aí a vazão máxima tem que multiplicar pela massa específica. E aqui 60 vezes 8 é a área. E aqui 10 metros por minuto, 10 metros por 60 segundos, 8.000 kg por segundo. Então o QL é M ponto de água, CP delta T. Então isso aqui que eu vou despejar no rio, na realidade, ele vai sair com uma temperatura até maior, ele vai misturar com o rio aqui, né? A água que eu vou descarregar aqui. E aí eu tenho então, eu uso o CP da água líquida, tá? E aí para aquela vazão de água, eu tenho então que o meu ΔT, o que ponto L é M ponto de água, CP ΔT, o meu ΔT é 1,9 graus Celsius. Você vai falar, mas aqui eu não vou tirar toda a água, né? Não, mas eu vou tirar a água, ela vai entrar numa outra temperatura. É como se eu jogasse o QL no rio, né? Como se eu jogasse o QL no rio. Mesmo que ela chegue a uma temperatura, um ΔT maior que 1,9, ela vai misturar com o rio, né? A descarga aqui. Tá? E isso daí, aí você vai ver que mal que vai fazer para o seu sistema ecológico. Né? Uma temperatura maior que
um aumento de temperatura no rio ali naquele local. A temperatura bem razoável de aumentar, né? 1,9 médio, tá? Aí vai com quem entende aí da parte de biologia de sistemas fluviais. Né? Ok, gente, eu acho que o nosso capítulo 7... Não, ainda tem mais um. Tem mais um ainda. Desculpa, eu ia falar que ia parar, mas vamos mais uns 5 minutos aqui. Um motor térmico de um aparato similar ao apresentado na figura absorve calor de um reservatório térmico a 50 graus, tá? Aproveitando a energia que é desperdiçada, Q.W1. Então aqui tem uma fonte de energia a 50 graus. E rejeita calor em um reservatório que apresenta temperatura igual a 30 graus. Tá aqui. Já, então aqui eu tenho um motor térmico, tá? Heat engine, né? E aqui eu tenho a heat pump. Já a bomba de calor, que está aqui, absorve QW2 do mesmo reservatório térmico. Esse aqui é o mesmo reservatório térmico, está aqui, ó, tá? E é o mesmo reservatório térmico, tá? Só o meu sistema aqui, né? E rejeita calor em outro reservatório que apresenta a temperatura de 150 graus Celsius. Sabendo que a taxa de transferência de calor total no reservatório que apresenta temperatura igual a 50 graus é 5 megawatts, determine a taxa de transferência de calor para o reservatório que apresenta temperatura mais alta. Então aqui eu tenho, olha, isso aqui é dado do problema. Q.W2 vem da fonte, Q.W1 está aqui, é 5 megawatts. Ele quer determine a transferência de calor para o reservatório que apresenta a temperatura mais alta. Ele quer esse Q.H2 aqui, né? O que é esse Q.H2? É o Q.W2 mais o W ponto. E o que é o Q.H2? É o beta linha vezes o W ponto. O que é importante aqui é o seguinte, é que um dá e o outro recebe a mesma quantidade, né? Um sistema recebe a mesma quantidade, é isso que vai amarrar o problema, tá? Esse W ponto aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Nós vamos usar como Carnot, provavelmente, né? Vamos lá aqui. Então eu repeti a figurinha aqui, ó. Q.W1 mais Q.W2 é 5, que é o que está aqui. O motor térmico é o rendimento térmico vezes o Q.W1, está aqui, que é a fonte, né, de calor, está aqui, ó. Eu tenho as duas temperaturas, se for de Carnot, e a bomba de calor, mesma coisa, né, eu tenho as temperaturas se for de Carnot. Aí iguala os termos, porque o W ponto é igual nos dois, né? Isso que amarra, né? Esse W ponto aqui, ó, tá? E aí eu tenho, então, duas equações e duas incógnitas. Aqui, ó, duas equações, porque eu tenho os T's, duas equações e duas incógnitas. Tá? Aí eu resolvo o sistema. Eu acho que eu falei que ia demorar 5 minutos a mais, eu não vou passar nas contas aqui para vocês. Mas são duas equações e duas incógnitas.
tá? Vocês, então, são duas coisas que a gente tem que fazer aqui. A igualdade do trabalho. Um é um motor térmico, né? Heat engine, heat pump. E o trabalho que um dá é o trabalho que o outro recebe. A fonte é a mesma, tá? Então, e o rendimento é de Carnot, os dois. Não falou nada aqui de Carnot, mas se não falar, não tem jeito de fazer. Ok, gente? Então, é isso. Fim. Aqui eu não tenho o slide de fim, né? Só um pretinho assim, mas tá. E vocês, com isso, nós gravamos então o capítulo 7 inteiro. Tá? Muito obrigado por enquanto.